Amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento, né? Que hoje virá através das palavras de Patsy Barinow. Ele nos diz assim: o bom do câncer é que ele fala com frases curtas. Ouço com atenção quando o maligno sussurra. Dê parabéns a si mesma. Segure sua mão por mais um momento. Abrace. Compre o que quer comprar. Diga o que tem a dizer. Toque em quem tiver vontade. Beije, sorria, grite, gargalhe, chore, divirta-se e viva. Olha quantas sugestões, quantas colocações que esse Patsy nos apresenta. Eu vou repetir tudo que ele falou. O bom do câncer é que ele fala com frases curtas. Ouço com atenção quando o maligno sussurra: dê parabéns a si mesma. Segure sua mão por mais um momento. Abrace. Compre o que quer comprar. Diga o que tem a dizer. Toque em quem tiver vontade. Beije, sorria, grite, gargalhe, chore, divirta-se. Em cima dessas palavras, o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, ele dá o título, ele cria o título assim: A Voz da Doença. Então, agora ele vai falar sobre a voz da doença. Vamos ver o que a voz da doença quer dizer para todas as pessoas que foram acometidas pela doença. Aí ele começa nos dizendo: toda doença é portadora de uma mensagem vinda do inconsciente para o consciente, né? Dos porões secretos de nossa alma, que havia muito tempo não eram visitados, para os jardins existentes da superfície de nossa vida. É muito importante fazermos uma reflexão sobre essas palavras verdadeiras. Estão perfeitas. Olha o que ele fala. Toda doença, então aqui ele generalizou. Toda doença ela é portadora de uma mensagem que é vinda do inconsciente para o consciente, dos porões secretos da nossa alma, que havia muito tempo não eram visitados, para os jardins existentes da superfície de nossa vida. O que estava oculto e ignorado passa então a se tornar visível. Eis aí, não é? A personificação exata da doença, a origem das doenças. Aí ele falou tudo aí. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Ele quis dizer que a doença, quando surge, por exemplo, a depressão. A pessoa que está com depressão, né, é um grito que a alma está dando de que algo não vai bem no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Algo não vai bem. Algo está em desacordo com as leis divinas. Estamos fazendo algo equivocado, né? Ou pensando algo de forma incorreta, e a cristalização, a persistência nessa conduta, nessa linha de raciocínio, nesses pensamentos, vai provocar uma patologia na alma. E a nossa alma, ela expurga automaticamente, ela expurga, ela expele, ela põe para fora todas as impurezas que está nela, todo o corpo estranho que está nela. Então, nossas más atitudes, maus pensamentos, é um corpo estranho da nossa alma, e a nossa alma expurga, põe para fora. Como é que a alma põe para fora? Através de doença, do câncer, da úlcera, da gastrite, da enxaqueca, dos problemas renais, inclusive de coluna. Inclusive de coluna. Né?
Então, é o que se convenciona chamar, mais popularmente, de que os nossos problemas são emocionais. Né? Costuma-se dizer que é emocional, mas esse emocional é isso. São as infrações que nós cometemos nas leis divinas. Ele continua, vamos ver o que ele fala. Se no palco de um teatro se representa uma tragédia, não é o palco que é trágico, e sim a peça teatral. Exatamente. A doença é o enredo de nossa vida, que se desequilibrou por alguma razão. E o corpo é apenas o palco onde o enredo se apresenta. Está vendo? Seria a mesma coisa, como se costuma dizer, não adianta a nossa lei querer tirar as armas de circulação, como se fossem as armas que matassem as pessoas. Quem mata as pessoas não são as armas, quem mata as pessoas são elas mesmas, não é? Então, o que está acabando com a minha saúde não é o mal que está comigo, é o mal que eu estou fazendo para mim mesmo. É isso, esse é que é o detalhe. Aí ele continua, quando se recebe o diagnóstico de uma doença, recebemos com ele uma carta do nosso corpo informando o propósito da enfermidade em nossa vida. Fiquemos tranquilos, porque é uma carta amorosa. Tá vendo? Vou repetir isso aqui que eu achei interessante. Quando se recebe o diagnóstico de uma doença, recebemos com ele uma carta do nosso corpo. Junto com o diagnóstico vem uma carta do nosso próprio corpo, informando o propósito da enfermidade em nossa vida. Ou seja, é como quem diz assim, fique esperto. Algo está errado com o seu comportamento, com seus pensamentos, sua ação, suas atitudes, quer dizer isso. Aí ele fala, não tem acusações contra nós, muito menos notícias que estamos sendo punidos com a enfermidade por conta de nossas imperfeições. Não, nada disso, não é uma punição. Aí ele continua, doença não é castigo divino, não é um castigo divino. Então, se a doença apareceu no nosso corpo, não foi Deus que colocou essa doença. Não foi Deus que criou doença. Deus criou felicidade, saúde, bem-estar, harmonia, paz. Isso foi criado por Deus. Por isso que ele fala, doença não é castigo divino. Deus não usa de tais expedientes cruéis. Afinal, isso não combina com ele. Deus é amor. E nesse contexto, a doença é uma informação que nos chega sinalizando que a nossa peça teatral precisa de algumas adaptações em seu roteiro. Precisamos de alguma mudança de atitude para uma vida mais feliz. Então, a mensagem que a carta está nos passando, nos alertando, não é? É que nós precisamos de alguma mudança em nossas atitudes, ação e pensamento. É claro que, por vezes, essa informação não chega com dores, tá vendo? Com cirurgias, com dietas, remédios, incômodos, internações. Mas de que outra forma acordaríamos para as verdades que chegam do nosso mundo interior, se vivemos tão cegos e surdos para as realidades da nossa alma? Tá vendo? É verdade. Se as informações que nos chegam através da doença, e essas informações, entenda-se, algo de errado está acontecendo com você, por isso que a doença está inserida no seu corpo. Você está cometendo uma falha, ou a origem está nos seus pensamentos, ou nas suas atitudes, ou ação. Você está infringindo a lei de Deus, senão a doença não surgiria.
Porque Deus não criou doença. É uma mensagem. Aí ele fala, a carta somente nos pede um olhar amoroso e atento para nós mesmos. Então essa carta está dizendo, essa informação está dizendo, para que a gente se observe com amor, para que a gente se ame. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que não é de Deus, ou seja, que não é de otimismo, de esperança, de fé, de perdão e de amor, ganhe corpo dentro da gente. Por exemplo, se eu tiver um pensamento de pessimismo, ou de desesperança, ou de falta de fé, são energias patológicas. E essas energias, se a gente ficar muito tempo pensando em coisas tristes, essas energias são patológicas e são mórbidas. Ela vai provocar doença no meu corpo. O ponto mais vulnerável do nosso corpo vai dar um grito de alerta. Ou algo está errado. Me socorre. A doença está dizendo isso, me socorre. Você está fazendo alguma coisa equivocada. Está maltratando a tua alma e o teu espírito. Muito bem. Só que a alma, ela tem que colocar a impureza para fora, como eu falei anteriormente. Porque a alma, ela foi criada perfeita por Deus. Só está faltando nela a luz. A luz é um problema nosso. É uma conquista nossa, é um trabalho que temos que fazer. Mas Deus nos criou perfeito. Não nos criou faltando um braço, um dedo, uma perna. Entendeu? E nem doenças. Então, o que acontece? A gente tem que educar os nossos pensamentos. Mas, continuando aqui, ele fala assim, mas de que outra forma acordaríamos para as verdades? É verdade mesmo. Se não aparecessem as doenças em nosso corpo para nos mostrar que algo está errado no nosso comportamento, no nosso pensamento, de que outra forma a gente ia saber? Porque a doença ela vai provocar uma reflexão na gente. Meu Deus, por que apareceu essa doença em mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Vai provocar uma reflexão, e fez mesmo. Senão ela não surgiria, porque ela não é de Deus. Quem criou a doença foi o Satanás? Foi Deus? Não, fomos nós mesmos. Precisamos nos conscientizarmos efetivamente desse fato. Fomos nós. Alguma coisa aconteceu, ou nessa existência ou em outra. Mas que o culpado foi nós, foi. Aí ele continua, a carta nos pede um olhar amoroso e atento para nós mesmos. Esse é o propósito da enfermidade. Olharmos para o nosso interior, com todo o amor que nos for possível, e descobrirmos o que a sabedoria divina está tentando nos fazer entender sobre nós mesmos. Na citação feita no início desse capítulo, Paty descobriu que o câncer queria libertá-la de uma vida aprisionada. Uma vida em que seus desejos e sentimentos não poderiam ser expressos. Olha só, essa Paty aqui é uma moça que foi acometida por um câncer. Né? Um câncer apareceu nela. Ela está falando aqui, ó, na citação feita no início desse capítulo, Paty, cancerosa, né? Ela descobriu que o câncer queria libertá-la de uma vida aprisionada. Uma vida em que seus desejos e sentimentos não poderiam ser expressos. Está vendo? Por isso a doença lhe dizia para que ela se amasse. Está vendo? Que respeitasse suas vontades. Que não tivesse medo de quem ela era. Que expressasse seu jeito de ser, sem medo de vergonha, ou vergonha. Está vendo? Que pudesse gargalhar quando tivesse vontade. Que chorasse quando as lágrimas brotassem em seus olhos. E que também despertasse o amor das pessoas. Está vendo? Ela estava presa aos seus próprios sentimentos, se corroendo. Tem pessoas que guardam dentro de si ressentimentos de outras pessoas que a prejudicaram ou prejudicou algum familiar seu. Então, esses sentimentos armazenados, né, através de ideias fixas,
através de pensamentos cristalizados, vai se transformar em doença, num câncer. Geralmente é câncer, entendeu? Percebe-se que a doença foi a mensageira da vida para a paz, a vida que ela não estava vivendo quando se imaginava saudável. Tá vendo? A doença apenas deseja provocar uma reconciliação com a nossa essência mais bonita, com o nosso eu divino, o Deus que mora dentro da gente na feição de uma criança linda e adorável. Tome as mãos dessa criança que talvez esteja com medo, assustada ou se sentindo não amada. Mostre a ela o seu amor, encoste-a em seu peito, diga-lhe que agora está tudo bem, que não há mais perigo, que ela pode brincar, ser ela mesma, rir, correr pelos campos da vida, realizar seus sonhos, viver em paz. Um dia, a nossa peça vai acabar inevitavelmente, mas isso não nos tira o encanto da vida, e quando ela chegar ao fim, que seja um grande final. Ficou aí para a nossa reflexão. O ensinamento que todos nós temos que nos conscientizarmos que toda doença tem a sua origem ou em escolhas equivocadas, ou então pensamentos infelizes, atitudes infelizes, ação infeliz. Ou seja, nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade, da nossa saúde ou da nossa doença. Precisamos nos observar mais. Precisamos praticar o exercício da introspecção, da reflexão, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior. Fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento fantástico sobre a origem das doenças. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus.